nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. A cor litúrgica é a branca, utilizada pela Igreja nas festas do Senhor, simbolizando a paz, a vitória e a alegria. Jesus, servo e Rei do Universo. Cristo, por sua suprema fidelidade à vontade do Pai, torna-se Rei do Universo. Um rei crucificado, cuja ação o faz solidário à sofrida humanidade, desenvolvendo-lhe a esperança na vida. Ele é a imagem da suprema bondade de Deus, que se entrega à morte para nos salvar. Encerra-se hoje o ano litúrgico. Encerra-se também o ano jubilar extraordinário da misericórdia. E se inicia hoje a campanha nacional para a evangelização. Comemoramos também o Dia Nacional do Leigo e da Leiga, homens e mulheres que pelo batismo são plenamente igreja e vivem sua missão nas pastorais, nos movimentos e no tecido humano da sociedade, sobretudo na família. De pé, para participarmos com o canto inicial da procissão de entrada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu ao amor de Cristo. Irmãos e irmãs, diante de Jesus Cristo, justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos menos indignos e aproximarmos da mesa do Senhor. Cristo
e nos conduza à vida eterna. Amém. Elevemos a Deus o nosso hino de louvor, cantando. Pela alma de Ventura da Silva Soares, falecida há 2 anos, também pela alma de Dirci Inocenti. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes restaurar todas as coisas no vosso amado Filho, Rei do Universo, fazei que todas as criaturas, libertas da escravidão e servindo a vossa majestade, os glorifiquem eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Liturgia da Palavra. Escolher o reino de Deus como meta de vida significa buscar a justiça não pela força ou violência, mas pela misericórdia e pelo perdão. A Igreja, contemplando o crucificado, tem a missão de levar as pessoas a realizar essa opção. Primeira leitura. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, todas as tribos de Israel vieram encontrar-se com Davi em Hebrom e disseram: Aqui estamos, somos teus ossos e tua carne. Tempo atrás, quando Saul era nosso rei, eras tu que dirigias os negócios de Israel, e o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo Israel e serás o seu chefe. Vieram, pois, todos
anciãos de Israel até o rei em Hebron. O rei Davi fez com eles uma aliança em Hebron, na presença do Senhor, e eles ungiram o rei de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É na cruz que se manifesta a realeza de Cristo. Ele é rei porque perdoa, porque reconcilia, porque dá a vida. Fiquemos em pé e aclamemos o Santo Evangelho cantando.
do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam em vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofre a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Caríssimos irmãos, nós estamos celebrando hoje a festa de Cristo Rei. Ao longo de 34 domingos, nós nos preparávamos para essa festa. Ao longo de 34 domingos, a palavra de Deus ia nos direcionando para que possamos hoje encher o nosso peito e dizer para o mundo inteiro que Cristo é Rei. Que Cristo é Rei da minha vida, é Rei da minha família, é Rei da minha história, é Rei do universo. Portanto, nós somos convidados nessa liturgia a tomarmos consciência da realeza de Jesus. Uma realeza muito diferente da realeza dos reis desse mundo, porque é uma realeza que se exerce no amor, uma realeza que se exerce no serviço, no perdão, na misericórdia. E nós vamos compreender isso a partir da reflexão dessas três leituras que nós ouvimos. Primeira leitura, livro de Samuel. Segunda leitura, carta de São Paulo aos Colossenses. E encerrando com o Evangelho de São Lucas. A primeira leitura, ela nos apresenta um texto que nós precisamos entender o contexto em que foi escrita essa leitura. 1000 anos antes de Cristo. Portanto, 1000 anos antes de Cristo, o rei Saul sofre um grande golpe. O seu filho, Jonatas, que seria o seu sucessor no trono, ele é morto pelos filisteus. Sendo morto pelos filisteus, Saul precisava arrumar um outro sucessor. E ele não é feliz nessa escolha. Ele escolhe um sucessor que entra em conflito com o chefe do seu exército, chamado Abner. E esse chefe do exército, ele vai até Davi e diz para Davi se Davi não gostaria de exercer autoridade sobre todo mundo. Existiam 2 grandes reinos: o reino do norte, que pertencia a Saul, e o reino do sul. Davi era o rei. E esse chefe procura Davi, dizendo se Davi não queria também exercer sua influência lá do outro lado, no reino do norte. Exercer sua influência sobre todas as tribos.
Só que Abner, ele é morto, ele é assassinado por Joabe, que era um general de Davi. Então começa a emaranhar a história. A Sagrada Escritura não nos fala nada se Davi tinha alguma participação nesse assassinato, mas no mínimo é estranho que um general de Davi mate uma pessoa que havia oferecido para Davi o domínio sobre todas as tribos. Então os anciãos do povo, que são as pessoas mais influentes, que são as pessoas mais que se destacam no meio do povo, vão até Davi e pedem que Davi aceite dirigir todas as tribos dele, as do sul e as do norte. É aí que nós temos a primeira leitura de hoje, como pano de fundo essa história, em que Davi recebe os enviados que lhe propõem a realeza. E Davi, mais do que depressa, aceita. E a partir desse momento, o povo de Deus passa a ter um único rei. As 12 tribos de Israel passam a ser governadas por um único rei. A realeza de Davi, portanto, aparece como algo querido por Deus, como algo desejado por Deus, como se fosse a extensão da realeza do próprio Deus. É por isso que o rei Davi foi o rei mais importante da história do povo de Deus. Davi foi um instrumento de Deus, e isso ficou na memória do povo, isso marcou a vida do povo. O reinado de Davi foi um reinado de paz. O reinado de Davi foi um reinado em que existia um culto ao único Deus, em que existia fidelidade a Deus, em que existia fidelidade à aliança feita com Deus. E isso no futuro, diante de crises, diante de frustrações do povo, diante da instabilidade econômica, o reinado de Davi vai ser lembrado como um reino ideal, como um reinado correto, como um reinado que se tem saudade. E nos momentos de crise do povo de Deus, nos momentos mais dolorosos da caminhada do povo de Deus, o povo começa a sonhar como um descendente de Davi, aquele que viria fazer tudo aquilo que Davi fez, aquele que iria de novo restaurar tudo. Portanto, essa festa que nós estamos celebrando hoje, em que proclamamos Jesus como o Rei do Universo, é considerada como a resposta de Deus ao sonho do povo, a resposta de Deus às expectativas do povo. Jesus veio para restaurar, na lógica de Deus, o reino de Davi. Jesus veio para de novo estabelecer a paz, para de novo estabelecer a justiça aos moldes do rei Davi, 1000 anos antes de Cristo. É por isso que Jesus é o descendente de Davi. É por isso que a Sagrada Escritura nos apresenta que viria da descendência de Davi o Salvador da humanidade. Depois, a nossa segunda leitura, carta de São Paulo aos Colossenses. Essa comunidade de Colossos, ela não foi fundada por Paulo, ela foi fundada por um discípulo de Paulo, um discípulo chamado Epáfras. E esse discípulo um dia vai visitar São Paulo, que estava preso. E chegando na prisão, esse discípulo diz para Paulo que a comunidade estava vivendo uma crise muito grande, estava quase acabando. E ele explica o motivo dessa crise. Ele diz que, na ausência de Paulo, algumas pessoas da comunidade se apresentaram como doutores, como falsos doutores, e começavam a dizer para o povo que a salvação, para que a pessoa pudesse ser salva, ela precisava de cumprir algumas regras. Só aceitar Jesus não servia para ser salvo. Era preciso algumas regras em relação à alimentação, era preciso algumas regras
gnóstico estava entrando dentro da comunidade. E o gnosticismo, ele fez um mal muito grande para as comunidades na época de Paulo. Porque o movimento gnóstico nos diz que existem dois deuses: o Deus do bem e o Deus do mal. E eles associam o Deus do mal ao Deus da Sagrada Escritura, que eles chamavam de Demiurgo. E esse Deus do mal percebeu que houve uma grande revolução entre as almas, entre os espíritos, e ele quis castigar os espíritos, fazendo com que o espírito habitasse dentro de um corpo, como se o corpo fosse a prisão do espírito. Era essa filosofia que se divulgava. E isso era muito grave, porque para o homem se libertar, para o homem de novo alcançar a luz, ele precisava se libertar do corpo. E para se libertar do corpo, só se fazia isso pelo conhecimento, pela gnose. Por isso o movimento gnóstico. E iam além, diziam que o casamento era algo terrível, porque o casamento se reproduz o corpo quando a gente gera o filho, e o corpo se reproduzia para prender a alma. Então começou uma confusão muito grande na cabeça dos outros. Aí São Paulo escreve essa segunda leitura dizendo o seguinte: gente do céu, só Cristo basta na nossa vida. Nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos ficar pendurando coisas na nossa caminhada. Só Cristo preenche todo o nosso vazio existencial. Só Cristo é capaz de nos salvar. É por isso que nós temos essa segunda leitura, em que ele vem dizer o seguinte, do versículo 15 ao 17: Cristo é a imagem de Deus. E dizer que Cristo é a imagem de Deus é dizer que Cristo é igual a Deus em tudo, no ser e no agir. É dizer que em Cristo reside a plenitude da divindade, diz Paulo. Ou seja, Deus espiritual se mostra aos homens e se faz visível em Jesus através da humanidade de Jesus. Portanto, Jesus humano revela Deus, revela a divindade de Deus. É uma linguagem um pouco difícil de compreender. Aliás, a época em que Paulo escreve isso estava dominada pela cultura grega, então era uma linguagem muito rebuscada. Mas Paulo continua dizendo que Cristo é o primogênito de toda a criatura. Primogênito, no contexto familiar judaico, era o herdeiro principal. Ou seja, Cristo tem a autoridade sobre toda a criação. Portanto, caríssimos irmãos, celebrar a festa de Cristo Rei é celebrar a soberania de Cristo sobre toda a comunidade cristã. Só Cristo basta. E por fim nós temos o Evangelho de hoje, o Evangelho de São Lucas, no capítulo 23, nos mostra uma cena muito triste. É o final da caminhada terrena de Jesus. Portanto, é o último quadro de uma vida consumida no amor, no serviço ao reino de Deus. E diz o Evangelho que nós acabamos de ouvir, que no alto da cruz havia um letreiro dizendo que Jesus era rei, mas um letreiro escrito de forma irônica. Jesus não está sentado no trono, portanto não tem característica de rei. Jesus não está rodeado de súditos, ele está rodeado de pessoas que zombam dele. Portanto, não há na cruz nenhum sinal que identifique Jesus como sendo rei. Mas na perspectiva de Deus, Jesus é rei sim. Na perspectiva de Deus, Jesus preside um reinado que se dá pelo amor, que se dá
pela entrega, que se dá pela solidariedade. Jesus é rei, sim, mas não aos moldes humanos. Jesus é rei na perspectiva de Deus. O trono de Jesus é a cruz. O sangue derramado por cada um de nós nos faz cada vez mais súditos desse rei. E quanto mais eu amo, quanto mais eu experimento o amor na minha vida, quanto mais eu sou compreensível, mais eu me assemelho a esse rei. Portanto, vamos pedir para Deus essa graça, que Jesus possa de fato reinar na nossa casa, reinar na nossa vida, reinar na nossa família, no nosso ambiente de trabalho. Esse rei desfigurado, ensanguentado, esse rei incompreendido pelo mundo, é capaz de mudar uma sociedade inteira, é capaz de mudar uma nação inteira, só pela prática do amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos pegar o nosso colheiro. A nossa profissão de fé, hoje, ela é um pouco diferente, ela é um pouco mais longa, né? Também faz parte da questão de negação da fé. Apareceu lá na época, no ano de 340 e pouco, um tal diário dizendo que Cristo não era Deus. Então precisou reformular a profissão de fé e dizer que Cristo é Deus, sim, Deus de Deus, luz da luz, Deus visível do Deus invisível, gerado, não criado. Por isso que a nossa profissão de fé ela é um pouco mais longa hoje, e nós vamos rezar acompanhando no nosso folhetinho o número 11. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação. Desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, oremos a Cristo, Rei do Universo, nosso Salvador, dizendo juntos: escutai-vos, Senhor da glória. Cristo, Rei do Universo, que viestes ao mundo para testemunhar a verdade, sustentai a fé de todos os que se colocam ao lado dos pequenos e indefesos. Escutai-vos, Senhor da glória. Ó Cristo, fostes enviado ao mundo não para julgá-lo, mas para que o mundo seja salvo no vosso amor. Manifestai a vossa salvação e a vossa misericórdia a todos os que se encontram sofrendo pelas opções de vida que fizeram. Escutai, Senhor da glória. Ó Cristo, nosso Rei e Pastor, guiai em vossos caminhos os peregrinos, os estrangeiros, os refugiados e os perseguidos. Escutai, Senhor da glória. Ó Cristo, que fostes consagrado pelo Pai como sacerdote e pastor,
Conservai os leigos e leigas em sua vocação batismal. Concedei-lhes a graça da própria santificação. Escutai o Senhor da glória. Ó Cristo, Rei da paz, que viestes oferecer a vossa misericórdia, concedei a todos nós e concluímos o ano santo jubilar. Possamos testemunhar no mundo a misericórdia que de vós recebemos. Escutai o Senhor da glória. Que Deus acolha no seu reino os nossos irmãos parecidos, hoje rezando por Dercy e Ventura. Também que Deus conceda muita saúde a Celeste e a Marilene. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Tudo isso nos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar, vamos colocar no altar do Senhor a nossa vida, junto com o pão e o vinho, cantando o nosso canto do ofertório. Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, os nossos sacrifícios, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Oferecendo-vos estes dons que nos reconciliam convosco, nós vos pedimos, ó Deus, que o vosso próprio Filho conceda paz e união a todos os povos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, com o óleo de exultação, consagraste sacerdote eterno e Rei do universo, o vosso Filho único, Jesus Cristo, Senhor nosso. Ele, oferecendo-se na cruz, vítima pura e pacífica, realizou a redenção da humanidade. Submetendo ao seu poder toda a criatura, entregará à vossa infinita majestade um reino eterno e universal, reino da paz, reino da verdade, da vida, reino da santidade e da graça, reino da justiça, do amor e da paz. Por essa razão, hoje e sempre, nós nos unimos aos anjos e arcanjos, aos querubins e serafins, e a toda a milícia celeste, cantando a uma
Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis essas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai a nossa oferenda ao Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja, santa e católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo Papa Francisco, por nosso Bispo Otilo e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja, aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade, as oferendas dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-nos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, os sacrifícios de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que já partiram dessa vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele, não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. O amor de Cristo nos une sempre. Todas as vezes que nós praticamos o bem, lutamos pela justiça, nós estamos sendo envolvidos pelo amor de Deus. Então vamos deixar o amor de Deus circular no nosso meio, saudai-vos uns aos outros. Amém.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, o Rei do Universo, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em meu lugar, mas serei com a palavra e serei salvo. O corpo de Cristo nos guarda para a vida eterna. Amém. Participemos da comunhão cantando. Alimentados pelo pão da imortalidade, nós nos pedimos ao Deus, que gloriando-nos de obedecer na fé aos mandamentos de Cristo, Rei do Universo, possamos viver com Ele eternamente no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos sentar, tem alguns avisos. E o primeiro aviso, na verdade, é um alerta, né? Essa semana, 3 pessoas aqui da nossa comunidade foram lesadas por pessoas que foram até a casa delas pedindo dinheiro em nome do padre, com o argumento que
acaba convencendo, dizendo que o padre estava fazendo o almoço e havia acabado o gás e precisava, para comprar o gás, para o padre almoçar, que assim que o padre almoçasse, ele irá devolver o dinheiro. Só que pediam R$600, gás é esse. Então fiquem muito atentos, porque o mal ele se transporta e sempre vem bater a nossa porta. Ninguém está autorizado a pedir nada em nome do Pai. Depois eu que fico com o nome sujo na frase. O bandido leva o dinheiro e acaba sobrando para mim. Então, em nome do Padre, na casa de vocês, chamem a polícia. Não precisa nem ligar aqui, já pode chamar direto, que é golpe. Também lembrando que no dia 11 ao dia 18, nós vamos fazer aqui na nossa paróquia o nosso cerco de Jericó. Ainda existem muralhas que precisam ser derrubadas para que a gente entre em 2017 repletos da graça de Deus. Então venham rezar conosco do dia 11 ao dia 18, a missa das 19 horas no domingo, durante toda a semana a missa às 19h30, depois no sábado às 17h, e no encerramento nós vamos rezar a missa das 19 horas, dar 7 voltas com o Santíssimo, é quando a gente traz fotografias de pessoas queridas, carteira de trabalho, chave, documentos, médico, tudo que a gente precisa, que Deus nos abençoe para que possamos livrar de todo esse pesadelo que nos ronda. Então venha rezar conosco, muralhas precisam ser derrubadas para que 2017 possa ser bem melhor do que esse. Uma semana inteira de oração no nosso cerco de Jericó. Cada dia da semana virá um padre para fazer a pregação. Eu celebro 2 dias só, mas eu vou estar presente a semana toda. E também no encerramento sou eu que presidirei a Santa Missa. Lembrando que nós temos no dia 17, esse aviso é muito importante, no dia 17 de dezembro, é o sábado, nós teremos lá no nosso salão paroquial a nossa ação de Natal, o nosso gesto concreto, a ceia de Natal com os nossos irmãos que estão em situação de rua, os moradores de rua. Existe uma equipe da nossa paróquia que visita esses nossos irmãos toda quarta-feira à noite. Então, são esses nossos irmãos que virão almoçar conosco no dia 17 de dezembro. Nós vamos começar às 10 horas da manhã, cortando o cabelo, pintando a unha, eles vão tomar banho, vão trocar de roupa, depois vão fazer a nossa ceia de Natal. A comunidade está convidada a ajudar, trazendo um panetone e uma caixa de chocolate. É o presente que nós vamos dar para eles de Natal. Ah, padre, mas são gente que usa droga, que estão lá na rua, que nos assaltam, mas ninguém está na rua por opção, gente. Alguma coisa aconteceu que fez com que eles fossem parar na rua. Alguma coisa acontece na vida de um jovem que faz com que ele vai buscar o mundo das drogas. Ninguém vai para o mundo das drogas sabendo que vai se acabar ali. Vai atrás de felicidade essa que muitas vezes não encontra dentro de casa. Então nós precisamos, enquanto comunidade cristã, mostrar para esses nossos irmãos que eles são amados e queridos por Deus. Por isso nós vamos fazer essa ceia, e essa ceia não vai ter nada descartado, prato descartado, colher descartada, não. Isso dá a impressão que a gente quer se ver livre igual. Vamos colocar prato de verdade, vamos colocar taça, vamos colocar talher de verdade. Que gaste água depois para lavar, mas é assim que a comunidade vai fazendo com que eles descubram que são amados e que existe alguém que está preparando tudo isso para eles. Então, podem trazer panetone e caixa de chocolate, que depois a gente embala tudo e vamos entregar para cada um deles no dia da ceia, que será no dia 17. No dia 4, um pouco antes, nós temos um workshop de Natal, uma manhã inteira fazendo comida salgada e uma tarde toda fazendo doces, ensinando a comunidade a fazer. Mas, para esse workshop, precisa fazer inscrição. Onde está a Sônia? A Sônia está aqui, podem fazer inscrição com ela, temos vagas limitadas. Os maridos vão ficar muito bravos, porque a mulher vai ficar o domingo inteiro na igreja, de 8 até, não sei se vão ficar bravos, mas vão dar graças a Deus. Mas vão ficar o dia todo na igreja. Mas no final, os maridos venham buscar as esposas, e aí
dia todo no salão. Né? É aberto também para homens. Se homem quiser aprender a cozinhar, né, quiser aprender a fazer doce, é só deixar o telefone do nome lá com a Sônia e depois eles vão entrar em contato. As crianças fizeram o quê? Vamos lá. Hoje tem pouca criança, mas trabalharam bastante. Fizeram Cristo Rei do Universo. Muito bem, deixa eu ver o seu. Oh, gostei, cada um mais bonito que o outro. Deixa eu ver. Parabéns. Muito bem. Deixa eu ver o que mais. Olha só, cada um mais bonito que o outro. Não dá para escolher o mais bonito. Então nós vamos dar 10 para todo mundo, pode ser? Então vamos dar uma salva de palmas para você.